Amados irmãos em Cristo, nós finalmente chegamos na exposição em nosso catecismo, onde estaremos abordando justamente a segunda pessoa da Trindade. Estamos avançando então, já aprendemos muito sobre Deus Pai, não é? O nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aprendemos sobre as implicações disso para nossas vidas, o que significa isso para a igreja, para o povo de Deus, qual o peso disso em nossas vidas. E hoje avançaremos para falar sobre a segunda pessoa da Trindade Santa, o nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. E falar em Jesus Cristo é falar de salvação, porque o seu próprio nome significa isso, não é? No dia do Senhor 11, temos perguntas e respostas que são muito importantes para entendermos tanto quem Jesus Cristo é, como o que ele significa para a igreja. Pensar em Jesus Cristo deve ser algo realmente importante para nossas vidas. Afinal de contas, tudo está centralizado nele. Então devemos pensar quem Jesus Cristo é. Será que Jesus Cristo é apenas uma dessas figuras tão destacadas no mundo? É apenas um grande líder, alguém muito importante? Foi um grande filósofo, alguém que representa um pensamento sólido, não é, que permanece até hoje? Será que é apenas um fundador de uma grande religião, uma religião que, por mais que hajam tantas divisões, ainda permanece intacta, não é? Ainda, infelizmente, depois de tanta perseguição, tanto sofrimento no tempo, não é? Que sofreu isso aí, isso é algo triste, relembrarmos dos irmãos que sofreram, mas permanece viva. Será que Cristo é apenas um líder nesse sentido grandioso? Muitas pessoas entendem Jesus Cristo apenas como alguém assim. E eu posso dizer, irmãos, que boa parte dos cristãos entende Jesus apenas como uma figura de liderança histórica. E apenas. Porque falar em nome de Cristo parece não ter nenhuma implicação para a vida pessoal dos indivíduos aí, não é? E o mundo todo, infelizmente, acaba tratando Jesus assim. Então é muito bonito botar Jesus num filme, não é? Vamos fazer um filme sobre a paixão de Cristo. Isso é muito lindo, né? Assistir o filme terrível na época, né? Que foi o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e ser impactado com aquilo, e pessoas chorando e saindo do cinema desesperadas. Sim. E daí? Não é? Qual o significado disso tem para a sua vida? Aquele filme que as pessoas assistiram levaram elas a refletirem no que o Evangelho diz realmente, a ponto de terem suas vidas transformadas. Então Jesus é colocado apenas como um nome que tem um bom marketing, né? Você usa o nome dele para tudo. Quer ser bem aceito, nenhum país como o nosso, que tem como base fundadora o próprio cristianismo, ainda que distorcido, mas tem, fala em nome de Jesus Cristo que você consegue paz com todo mundo. Em nome de Jesus você consegue paz com cada grupo religioso dentro do cristianismo, você consegue paz com os espíritas e com muitos outros grupos. Porque o nome de Jesus é um nome conciliador, não é? É um nome que inspira para as pessoas hoje um ecumenismo bastante falso, na verdade. Vamos falar em Jesus Cristo. Não importa a teologia. Eu estava hoje pela manhã a procurar alguns hinos e eu acho que foi até esse hino, Se Isso Não For Amor. Aí o cantor começou a fazer um comentário, não é? E aí começa a desgraça todinha, né? O cantor estava tentando pregar e não dá. Cante, né? Toca lá direitinho. Se você não é um pastor, alguém formado em alguma coisa nesse sentido, cante. O seu dom é cantar, então cante. Não faça mais nada do que isso. E ele começou a falar, e então começou a falar, né? O homem quer tentar definir Deus com a teologia. Nós não precisamos disso. Nós precisamos apenas de Jesus Cristo e de falar no Evangelho puro e simples. E o Evangelho é o quê? Né? O Evangelho, afinal de contas, é o quê? Cristo, que é o próprio Evangelho, a própria revelação do Evangelho, ensinou o quê, afinal de contas? Só que você diga que ele é o Filho de Deus, porque isso você pode dizer da boca para fora, não é? Tem que haver uma compreensão maior, mais profunda de quem Cristo é para a igreja. Porque, afinal de contas, a igreja está alicerçada nele. É o seu próprio corpo neste mundo. Então ele não pode ser apenas uma figura histórica que me inspira a coisas razoavelmente boas, não é? Ele não é uma versão melhor, mais aperfeiçoada de Buda ou de qualquer outro líder religioso histórico, não é, que foi grande nesse mundo. No dia do Senhor 11, nós refletimos na pergunta 29, que diz bem assim: por que razão é o Filho de Deus chamado Jesus, que quer dizer Salvador? E a resposta: porque ele nos salva de todos os nossos pecados, e porque em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Resposta direta, muito simples, não é? Centralizando a figura de Cristo como sendo o único Salvador. Em Atos, nós lemos do capítulo 4, do versículo 1 ao 22,
Especificamente o versículo 12 que diz: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos." E esse é o texto principal da pregação para expor a doutrina do catecismo que nós aprendemos aqui. Então, na pregação dessa manhã, vamos aprender sobre Jesus Cristo é o Salvador enviado pelo próprio Deus. E, por fim, Jesus Cristo, ele é o único Salvador, não há outro. Isso tem que ficar centralizado no coração nosso. Aprendendo então a primeira parte, irmãos, que Jesus Cristo é o Salvador enviado pelo próprio Deus. Não é um Salvador que nós inventamos. Não é a nossa metodologia de salvação, não é o nosso meio, não é aquilo que nós inventamos. Nós não criamos salvação por meio do nosso conhecimento, mas esse Salvador é enviado pelo próprio Deus. O nome Jesus, não é, refere-se justamente à sua obra. Jesus é a tradução do nome hebraico Josué. É a mesma equivalência nesse sentido. Não é? Então, quando nós falamos de Jesus, é a tradução do nome Josué, lá do Antigo Testamento. E Josué significa justamente, não é, o Senhor salva, ou salvação. Então, o nome de Cristo é muito importante. É por isso que o nosso catecismo fez questão nesse sentido, né? Quem compôs o catecismo, de falar sobre o nome de Cristo. Porque os nomes dados a ele na Escritura representam justamente quem ele é e o que ele veio fazer neste mundo. Então, falam de sua obra, falam de seu poder, fala justamente de quem ele é, não é? O enviado de Deus para a salvação. É por isso que nós temos tamanha importância nesse sentido, não é, de compreensão acerca do nome de Cristo. Quando olhamos para o nome dele, lembramos então que o nosso Senhor Jesus Cristo é a própria salvação. Ele é a salvação. Não há salvação fora dele. Tudo que tem a ver com a vida dele tem a ver com salvação. Ele é a própria expressão da misericórdia de Deus, irmãos. No passado, houveram pessoas, é claro, com o nome de Josué também, não é? E eu quero destacar duas pessoas da nação de Israel, chamado Josué, não é? No caso, o mesmo nome de Jesus, só que traduzido, que tinha esse significado de o Senhor salva, que foram importantes para a história do povo de Deus, não é? Inclusive, eles promoveram, de maneira, claro, temporária, simples, não é? Uma certa salvação, um livramento para o povo, de alguma forma. O primeiro deles é Josué, filho de Num, ou seja, aquele que assumiu a liderança quando Moisés morreu. Então, Josué, o nome significa o Senhor salva, de alguma forma promoveu salvação ou libertação para o povo, porque como um general, né, como um guerreiro, deveria liderar o povo na conquista da terra. Então, Deus usou aquele homem para realmente libertar o povo também naquele período, para vencer inimigos, para salvar o povo de povos mais poderosos, povos maiores, que eles já tinham testemunhado ali em Canaã. Não é? Então, Josué tem esse significado, é muito importante, não é? O segundo, Josué, que nós temos na Escritura de destaque também, é também muito importante, não é? E ele tem um elemento na sua própria vida que é tipológico, que aponta diretamente para Cristo. Esse segundo Josué, ele era um sumo sacerdote, não é? Ele, em um período muito específico da história de Israel, foi muito usado por Deus. Ele é um sacerdote que veio depois da libertação, é um pós-exílio, não é? Babilônico. Ele foi um dos que retornou para Israel, não é? Nação. E em Zacarias, por exemplo, capítulo 6, versículo 11, você pode ler, no versículo 11, bem assim: recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e ponhas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então não é estranho que um sumo sacerdote, não é? Um sacerdote do Senhor, fosse coroado como um rei, pois é o que aconteceu nesse período aqui. E o profeta Zacarias testemunha justamente isso. Que esse Josué foi coroado como um rei. E isso tem um significado muito importante, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é justamente rei e sacerdote. Nosso Cristo é rei e sacerdote, não é? Então Josué, esse Josué, sumo sacerdote que viveu nesse período de Zacarias, era um sacerdote que na sua própria vida era um tipo de Cristo. A vida dele e o que aconteceu com ele apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro sacerdote, o nosso sumo sacerdote e o nosso rei. E isso realmente é muito importante. Jesus Cristo, então, ele, irmãos, durante toda a história da humanidade, desde o dia de Adão, não é? Toda a história da redenção é um testemunho sobre Cristo. Veja a importância dele. Nós temos blocos históricos, né? A nossa história vai sendo contada à medida que nós vivemos e registramos, mas toda a história, ela tem Cristo como centro.
Isso, de fato, é um ponto central. Jesus não é apenas mais um contracenante, alguém sem importância nesse cenário histórico, mas ele é o principal, não é? Ele é o destaque, o foco, a figura central é Jesus Cristo, em toda a história. Essa é a grande realidade, não é? Então, o mundo, na verdade, é o contar de uma história, e história muito importante, e única, e que não tem nada mais importante do que entender essa história. É de Deus que cria a humanidade que cai e se perde em pecado, e agora Deus vai enviar a sua ira para essa humanidade, mas o próprio Deus envia a salvação, promete e cumpre a sua salvação. Essa é a grande história, essa é a grande trama do universo, essa é a realidade do mundo, da vida. Nada é mais importante do que entender essa história. Compreender o que Deus está nos contando nos corredores da história é a coisa mais importante para a nossa vida hoje aqui. Porque sem compreender isso, a história ela não tem sentido, não tem significado, não tem valor real. É apenas acúmulo nesse sentido de informação. É apenas você tentar alguma coisa, registrar a sua própria história para dizer assim, eu tenho uma identidade. Mas não tem significado, não tem um propósito. Cristo é o que dá propósito a tudo isso. As pessoas, irmãos, embora cristãs, não é, vivem a vida como se a história fosse algo, muitas vezes, fantasioso, a história sobre Cristo fosse algo fantasioso, ou uma brincadeira, uma historinha de crianças, e tratam, né, da história da humanidade a partir da sua própria ótica, e durante tudo que pode ser observado na história, o ser humano dá a sua própria ênfase, né? Então nós damos as ênfases na história. Acontece tudo no mundo, e nós esquecemos que Deus existe e que Ele está atuando e agindo e focamos naquilo que nos importa. Então, no fim, para nós o que importa é o quê? A história política, a história da filosofia. É muito bom olhar para o passado e contemplar a obra de homens que foram muito inteligentes e sábios. Nós damos o foco que nós queremos à história. E isso, na verdade, é um erro terrível. Nós nos tornamos doutores nisso, não é? Pessoas que sabem muito sobre a história, que podem falar a história em detalhes. Não é? Ontem eu estava assistindo com um elder e um outro elder, com dois elders, né, no caso, um double elder, alguma coisa assim, depois o pessoal do Guerreiro me corrija, por favor, um documentário que é Brasil Paralelo. Né? Foi a primeira parte do documentário, onde nós aprendemos um pouquinho sobre a nossa origem, Brasil, né? Tratando já de Portugal. E é fascinante como aquele documentário é bem feito e conta a história. Completamente diferente do que nós aprendemos na história dos livros, né? Que não valem nada. É uma coisa fraca, pobre, não dá emoção nenhuma. Você lê a sua história, a história do Brasil nos livros da escola e você não se empolga, porque não tem nada de legal, né? Não tem nada de legal. Mas quando você observa a história a partir de uma ótica um pouco mais ajustada e você observa coisas importantes que aconteceram realmente, que dão significado a muita coisa da nossa cultura hoje, você fica impressionado, certo? Mas tudo isso, na verdade, são as nossas próprias ênfases. Nós queremos enxergar certas grandezas excluindo Cristo, excluindo o significado que Deus dá à história. E tudo isso realmente é uma pobreza muito grande para nossas vidas. Nós não podemos entender jamais, não é, o que significa Jesus Cristo, o que significa o seu nome, o valor dele de fato, não só para mim e para você que somos cristãos, mas para todo o universo, se nós não procurarmos o que Deus diz sobre a história, se não entendermos o que Deus está contando para nós. O que Deus conta para nós não é uma historinha religiosa, não é uma historinha que os pais inventam para que os filhos consigam dormir melhor à noite. O que Deus conta é a história de como o mundo foi criado e como ele vai acabar. E como Deus providenciou salvação para esse mundo que vai chegar ao fim. Esse é o ponto central da história. Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas, então, elas procuram fazer isso e, infelizmente, elas não entendem a realidade do que tem acontecido. Para entendermos um resumo dessa história. Desde quando Adão caiu, Deus começou a revelar para os homens, não é, a história, a verdade sobre a história, o que está por detrás da história, o que dá significado a tudo, a todos os acontecimentos do mundo até hoje. E o que acontece é o seguinte, irmãos. Deus conta a história de como nós, humanidade, caímos, estamos por natureza condenados, e Ele nos contempla nessa linha histórica e Ele então
está trazendo a sua ira para acabar com tudo isso. A história nos conta algo terrível, terrível, completamente terrível, ao mesmo tempo que glorioso. Deus tem uma história de maneira perfeita a nos ensinar, história muito mais empolgante, muito mais profunda e melhor, uma história que é verdade, que tem a ênfase certa. E é assim que Ele quer que nós venhamos entender dia após dia. Para que nós não venhamos olhar para a igreja, para aquilo que nós chamamos de cristianismo, para a fé, como sendo uma coisa sem valor, sem empolgação, sem emoção, algo cru, algo chato. Quem entende isso não entendeu, na verdade. Quem percebe, ou quem crê dessa forma, ou não se importa, não percebeu ainda essa glória que tem nessa história. Não é? Essa única história verdadeira, que é Jesus Cristo. Isso é tão grande que os homens por si só não conseguem chegar à compreensão disso. Isso é tão imenso que eles não conseguem ter a percepção de toda essa realidade e por isso dão ênfase a coisas pequenas, como a nossa própria história, no sentido daquilo que nós procuramos e realizamos. Estamos preocupados com os nossos feitos e não percebemos os feitos de Deus na história. Como Deus tem mostrado o seu Filho, não é? Em tudo. A história do mundo, então, não se trata dos grandes filósofos do passado, não se trata da formação das civilizações. Toda a história da humanidade se trata de Cristo. Tudo tem a ver com Ele, não é? Tudo tem a ver com o fato de que, na eternidade, Deus amou a humanidade, Deus amou um povo, elegeu um povo, não é? E predestinou tudo para uma só realidade, em que seu Filho, o seu Filho eterno, assumisse a nossa natureza, entrasse no tempo. Ele que é atemporal, que é Deus eterno, entrasse no tempo para fazer parte de nossa história, para que nós pudéssemos registrar o que Ele fez e viveu neste mundo. E então temos, na verdade, uma pequena gotinha de significado, não é, dessa grande história maravilhosa da salvação. É isso que Deus está ensinando por meio do Senhor Jesus Cristo. Então imagine se você pudesse estar além da linha do tempo. Você tem a linha do tempo aqui, você tem o início, a criação e o fim, não é? Quando Cristo vem para buscar a igreja e derrama a sua ira. E o que você tem? Se você pudesse olhar isso de fora e percebesse a história correndo de maneira ininterrupta, não é? Está indo e você só ia perceber uma coisa. Como os homens, você ia ter testemunhado como os homens foram destruídos, como a humanidade foi condenada por rejeitar a única coisa que pode salvá-los. Como o ser humano foi realmente esmagado por rejeitar a salvação que Deus deu. É isso que você pode contemplar na história. Então nada mais importante do que isso. Não há nada mais importante do que isso. Seus anseios pessoais, não é? Seus propósitos, seus objetivos, o que você tem lutado para fazer, nada disso aí significa absolutamente nada comparado a essa grande realidade. Isso que você faz e quem você é só terá real significado se você entender essa história. A história da salvação. É isso que o nome de Cristo representa para nós, como igreja. É isso que devemos focar em nossas vidas. Viu? Se começar a ficar quente demais aí, vai para cá, viu? Que o sol daqui a pouco pega aí. Toda essa realidade, irmãos. Entendendo então que o mundo caminha para isso, me respondam. Se isso é aquilo que resume tudo o que acontece no universo, e se a história caminha para isso, não é? E é inevitável, não tem como parar isso, o que pode ser mais importante do que isso? Do que conhecer Jesus Cristo? Se na verdade a história real da humanidade, a história real do universo, diz respeito a que o mundo caminha para o seu fim, para o encontro com o seu grande juiz, para a condenação, e Deus enviou o seu Filho para salvar pessoas, o que pode ser mais importante do que isso? Como qualquer outra coisa pode deixar que nossos olhos brilhem mais do que isso? Tipo, qual o valor do futebol, do atletismo, dos esportes em geral? Qual o valor do lazer, da ciência, de tudo que nós produzimos e fazemos neste mundo diante dessa verdade? Será que tudo isso que nós fazemos aqui, que é legal, que é divertido, o sonho de morar numa casa na praia, tudo isso aí é mais importante, por exemplo, irmãos, do que encontrar realmente, e de uma vez por todas, a cura para a AIDS? De conseguirmos, por exemplo, neutralizar de uma vez por todas o câncer? Será que essas coisas que nós fazemos, que diz respeito ao nosso lazer, às nossas vaidades, aos nossos gostos pessoais, essas coisas são mais importantes do que encontrar salvação? Encontrar cura para essas doenças? Ninguém em sã consciência falaria isso, mesmo que o mundo haja assim.
Não é? Mesmo que as pessoas vivam nesse sentido, como se tudo na vida fosse a diversão, fosse o lazer, o entretenimento, não é? Tudo está resumido a isso. Na verdade, se você entender, não é, que todo mundo está sujeito a essas doenças, que os seus entes queridos estão sofrendo com isso, se você tem um parente que está com câncer agora, ou que é aidético, alguém que está nesse sentido em fase terminal, tudo o que você deseja por amar aquela pessoa era que um milagre acontecesse. Era que nós, como humanidade, tivéssemos condições de resolver aquele problema. E o desespero vem quando você percebe que todo o dinheiro do mundo não pode resolver aquilo. A preocupação de uma pessoa que percebe o mal que ela está vivendo e que ela está caminhando inevitavelmente para o fim, o seu desejo máximo é viver, não é? É ter uma chance a mais, é ser livre daquilo ali. É para vocês perceberem que quando a questão se refere à nossa condenação, ao nosso fim, a salvação é aquilo que é mais precioso para nós. Não é? É isso que Deus quer imprimir em nossos corações. A salvação é o bem mais precioso que vocês têm. Nada está acima disso. Porque sem essa ação de Deus, todos vão morrer. Simplesmente isso. Não há quem possa escapar. Então isso de fato é aquilo de mais importante. De mais importante. E essa reflexão deve nos levar ao entendimento de que quando Deus fala sobre seu Filho, Ele está nos mostrando essa mesma realidade. Veja, o mundo está acabando, vocês têm uma doença terminal, uma doença que não pode ser curada por nada que vocês façam, nem todo o desenvolvimento da ciência jamais levará vocês a encontrar a cura para o pecado. Isso é impossível. Essa doença que os afasta de mim os condenará. E Deus, que é santo, vai esmagar a humanidade, vai condenar a humanidade. E isso é inevitável. Ninguém pode parar Deus nesse sentido. O fim da humanidade é esse. É se encontrar com o seu juiz para receber a sentença final, condenado. Desçam para o fogo eterno, para o lago de fogo, para a condenação eterna. Esse é o fim da humanidade. E todos concorrem para isso. Não há opções, não há linhas paralelas, é uma linha só que te leva a um fim só. Simplesmente esse. Então, uma situação como essa, onde você percebe que não pode se livrar disso, não é? A salvação é o que mais importa. O ser humano gosta de se iludir. Então, por exemplo, o mundo caminha para o fim. O mundo está chegando em seu apocalipse, usando essa linguagem bíblica, não é? E não como nos filmes, por exemplo, não é? De 2012. Por exemplo, o filme 2012, né? O filme 2012, as pessoas ficam perplexas, não é? Muitas vezes, quando a primeira vez que assistiram aquele filme, porque ficam impressionadas com os efeitos, como as placas tectônicas e toda aquela, sabe, bagaceira no mundo. Cidades caindo, milhões de pessoas morrendo ao mesmo tempo, algo completamente incontrolável, aí nem o governo pode fazer nada, ninguém pode fazer nada, não é? As pessoas olham para aquilo ali, poxa, será que o mundo vai acabar assim? Só que aí, no próprio filme, apesar de tanta perplexidade, o próprio homem dá um jeito de se salvar, não é? No final, há a construção de enormes arcas de ferro, arcas de metal, arcas tecnológicas, e aqueles que podem pagar, é claro, serão salvos. Essa é a ilusão do mundo. As pessoas acham que o fim, porque o fim é o óbvio, não é? O fim é o óbvio. A ciência mostra que o fim é o óbvio. Tudo morre, meu amigo. Nessa vida que nós vivemos aqui, você pode contemplar, a vida tem um fim. Ela é interrompida pela morte. A corrupção na vida é simplesmente isso. Então todo mundo, nesse sentido, de alguma forma se prepara para alguma coisa desse jeito. Não é? E todos têm a mentalidade de que no final eu posso simplesmente interromper a ira, interromper o terror da destruição do mundo com um botão. Não se preocupe, os físicos vão dar um problema, vão dar uma solução para esse problema. Não é? Em breve vamos fazer como Chapolin superar os planetas, ou os cometas. Não é? Nós vamos construir naves, foguetes, ônibus espaciais e vamos resolver o problema. Nós vamos habitar em outros mundos. Isso é estúpido, isso é vergonhoso. Eu fico com pena de pessoas que pensam assim, irmãos. Porque olham para a Escritura e dão risada. E acreditam numa palhaçada dessa, achando que podem realmente se salvar. Podem dar uma solução para os problemas da humanidade. Isso é inútil. Ou como no filme Armagedon, que aliás é um filme muito bom e até emocionante, né? Tendo visto a sua trilha sonora que era maravilhosa. Mas aquele filme ali, você vê o desespero. Quando todos têm a consciência no filme de que um asteroide gigantesco, praticamente do tamanho de um estado, está vindo para a Terra e que seu impacto vai acabar com toda a vida no mundo, o foco muda. Tudo agora, não é, gira em torno de quem poderá nos salvar. Será que alguém pode resolver esse problema?
Algumas pessoas com desespero se conformam, o fim vai chegar, não tem jeito. Vamos morrer mesmo. Enquanto outros estão lutando, trabalhando, fazendo aqueles ônibus espaciais, fazendo toda aquela engenharia para chegarem até aquele asteroide e livrar o mundo. É isso que o ser humano tem em mente. Eles não se importam com o fim. Eles acham que podem se livrar disso. Eu não preciso de Deus, meu amigo. Eu tenho os físicos. Eu não preciso de Deus, eu tenho os matemáticos. Eu não preciso de Deus, eu tenho os biólogos, né? Eu tenho os químicos. Nós podemos adiar e, na verdade, vencer a morte. Não é? Vamos fazer como nos filmes de ficção que estão tentando fazer hoje. Vamos transferir a nossa consciência para um computador, para que a nossa consciência fique eternamente viva. Vamos fazer coisas, não é, com a nossa engenhosidade para nos salvar. Isso, de fato, é uma visão muito tola e infantil. Porque quando pensamos no fim, o fim não é algo impessoal. O fim não é algo que vai acontecer por causa de forças cósmicas desconhecidas. O fim não é algo que vai chegar em nossas vidas, em nosso mundo, em nosso universo, não é? Porque a mãe natureza está revoltada. Isso é conversa de ambientalista, não é? Ambientalistas que são bobinhos mesmo, não é? Que amam o verde, né? São doidinhos pelo verde. Os ambientalistas, né? A natureza está se vingando de nós, como se a natureza fosse alguém. Eles estão rejeitando a realidade de que há um Deus todo-poderoso, que é justo e santo, e que Ele está levando esse mundo aos seus dias finais, para a condenação, para a derramação do seu juízo, para o derramar do seu juízo, aliás, para demonstrar pelo seu poder a sua poderosa ira contra toda, não é, a iniquidade do mundo. A ira, a condenação, o fim é algo pessoal. Você se impressiona, por exemplo, não é, e se horroriza quando você tem conhecimento do Holocausto promovido por Hitler? Você acha aquilo terrível? E de fato foi. Você acha terrível os milhões de mortos pelo mundo, de fome, em campos de concentração, por causa do comunismo no mundo? O que homens, não é, como, por exemplo, Stalin, Lenin, Mussolini, por exemplo, Che Guevara mesmo, aqui na América Latina, ou Fidel Castro que promoveu isso também, mas homens na história da humanidade que promoveram genocídio, promoveram fome. Mao Tse Tung na China matou milhões de fome. Eles fizeram horrores no mundo e o mundo fica espantado só de pensar nisso. Se você assistir alguns vídeos antigos, né, e até observar algumas fotos da Segunda Guerra Mundial, daquilo que aconteceu pelo comunismo e pelo nazismo, você vai ficar abismado com aquilo. Pessoas sendo tratadas como nada, como lixo. Pessoas esqueléticas, por causa da fome, por causa das doenças, sendo jogadas em valas. Como se não tivessem dignidade, como se não tivesse valor nenhum. E você fica triste e você fica horrorizado com o potencial de maldade que o ser humano tem. Pois é, tudo isso nos escandaliza. Deixa as pessoas perplexas. Mas isso não é nada, absolutamente nada, comparado à ira de Deus. Isso não é nada, irmãos. Isso não significa nada nesse sentido. Nos machuca, nos ofende, dói pensar nessas coisas, porque é terrível observar a capacidade de nossa natureza. Foram humanos como nós, pessoas como nós. Hitler era cristão. Ele foi batizado em uma igreja. Esses grandes assassinos históricos tinham um entendimento, tinham algum pensamento acerca, não é, daquilo que é transcendente. E olha o que eles fizeram. Ou o pavor que o mundo tem dos muçulmanos, pelas mortes que eles propagam pelo mundo, onde eles chegam. Nada disso pode se comparar à ira de Deus. E isso é tão terrível a ira de Deus, a sua condenação final sobre a humanidade pecadora, que olha o que o próprio Deus testemunha em sua palavra. Olha o que ele diz em Apocalipse 6:6. Ele diz: e diziam as pessoas, os pecadores que agora estariam provando da ira de Deus, e diziam aos montes e aos rochedos. Olha o que o desespero da humanidade diante daquele que é o grande juiz está dizendo agora. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. O desespero da humanidade ante a ira de Deus é tão terrível, e Apocalipse nos revela, nos antecipa isso, tão terrível, que as pessoas desejariam que os montes, que os rochedos caíssem sobre elas, para que elas não pudessem olhar para Deus em seu trono.
porque elas estarão sendo condenadas, julgadas por um juiz, por alguém. Ou seja, o fim, o juízo, a condenação é algo pessoal. Não é promovido pela mãe natureza. É o próprio Deus, o nosso Criador, quem com seu poder de ira está derramando todo o seu furor sobre a impiedade dos homens. E os homens não querem nem ver isso. Eles não querem olhar para os olhos dele. Eles não querem encarar Deus de frente porque é terrível. Eles não querem ver o Senhor Jesus Cristo. Veja, o terror aqui é: caiam sobre nós montes e rochedos e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. As pessoas tiram onda do nome de Jesus, usam o nome de Jesus em vão o tempo todo, mentem em nome de Jesus, enganam multidões em nome de Jesus Cristo, tratam ele como se ele fosse um ser daquele tipo bonzinho e politicamente correto que aceita tudo. Ser um cristão agora é você poder fazer tudo. Faça o que você quiser, viva como você quiser, porque Jesus é amor, ele perdoa todo mundo. Mas é esse Jesus Cristo aqui, o Cordeiro de Deus, que toda a humanidade está apavorada sem querer olhar para os seus olhos, sem querer contemplar a sua face. Eles são apavorados pela ira do Cordeiro. É essa a realidade do mundo. E isso é aquilo de mais terrível nesse sentido. Em toda a história da criação, o fim é algo pessoal, promovido por Deus. E diante dessa história que não pode ter uma interrupção, que vai chegar nisso, que vai ser concluída com esse fim terrível, Deus, que é misericordioso, enviou Cristo no tempo, antes que isso aconteça, para salvar pessoas. A salvação repousa em Jesus Cristo. É por isso que nós aprendemos de maneira muito clara que Ele é o nosso Salvador. É isso que significa Jesus Cristo para a igreja. Ele não é uma porta, irmãos, como tantas outras. Você quer imaginar a cena de quem Jesus Cristo é? Imagine-se então você em um quarto. Em um quarto. Esse quarto está bem fechado, ele não tem janela, ele não tem como você escapar pelo telhado, ele só tem uma porta. E esse quarto agora está em chamas. Você tem opção? Não há janelas, uma escapatória por cima, por baixo, não tem como romper as paredes, tudo está em chamas e só tem uma porta. Isso é opção? Só tem Jesus Cristo, irmãos, essa é a realidade. Só Jesus Cristo. Não há nada além dele. Essa é a grande realidade. E nós entendemos que ele é o nosso Salvador. Ele é a arca no dilúvio. Quem está nele é salvo. Fora dele não há salvação. E Jesus Cristo é o nosso Salvador, o Salvador preparado por Deus. Mas ele não é um caminho de salvação. Ele não é uma opção de salvação. Ele não é uma das formas do ser humano alcançar a Deus. Não. Nós aprendemos pela palavra que ele é o único Salvador. Ele é essa única porta, e tudo mais é ilusão. Ele é a única porta. Jesus Cristo não pode ser encarado por nós, cristãos hoje, ou pelo mundo, como se fosse uma opção. Eu fico às vezes triste e até enojado quando eu vejo pessoas dizendo: não, né? Siga aí com sua religião cristã, que eu sigo com a minha. Vocês têm que ter consciência disso. Nós temos que ter consciência disso. O que nós pregamos sobre Jesus Cristo não é a nossa versão da verdade, não é a nossa versão da salvação, não é um infeliz mito, não é a nossa maneira de contar a nossa história. É a única verdade que salva neste mundo. Nada mais é importante do que isso. Então todo o caminho que as pessoas traçam jamais poderão salvá-las. Todo o caminho que as pessoas buscam, todo tipo de expressão religiosa não pode salvar ninguém. É por isso que quando as pessoas, diante de uma história como essa, estão mais preocupadas com o seu lazer, com as suas realizações pessoais, nada disso é pecado. Mas quando isso ocupa o lugar do seu coração, mais importante, como se fosse isso que importasse de fato, as pessoas estão perdidas. Eu posso contemplar a humanidade dessa forma, como pessoas tolas que no dia do dilúvio diziam: eu não preciso dessa arca, não é? Vamos subir numa árvore muito alta, vamos na montanha mais alta de todas, vamos escalar o Monte Everest,
Vamos ficar no topo e então nos salvaremos desse grande dilúvio. Isso é uma tolice, irmãos. Quem não estava na arca não foi salvo. Todos morreram. Os únicos que puderam provar de salvação, de um novo recomeço, foram aqueles que estavam na arca. E a arca, diferente do filme 2012, não somos nós que construímos por nossa própria vontade. Deus ordenou a um homem lavrador, um homem que trabalhava no campo, não é? E naquele momento deu dons àquele homem, para que ele fosse um engenheiro. Ele construiu algo maravilhoso. Algo que pudesse realmente preservar a humanidade e as espécies no mundo. Não é? E isso é a graça de Deus. E só entrou naquela arca quem Deus quis. Deus mesmo fechou a porta da arca para que ninguém pudesse mais entrar. Ele salvou quem Ele quis nesse mundo. Isso nos ensina demais sobre Jesus Cristo ser o único Salvador, o único que pode de fato nos livrar dessa condenação. E o que as pessoas estão fazendo diante de tudo isso? Diante da pregação da igreja, é aquilo que nós aprendemos em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Essa mesma pergunta se faz hoje. Quem deu crédito à nossa pregação? Todos os domingos estamos aqui e aprendemos sobre Jesus Cristo, mas o mundo ao nosso redor não se importa com isso. Acha você que está ouvindo, não é? Um tolo falar, um tolo por ouvir um tolo falar. Isso é besteira, isso é conversa, isso é bobagem. Vamos beber, não é? Vamos comer, vamos nos casar e nos dar em casamento, vamos festejar. O que importa, né, é que haja festa, não é? Tudo isso aí é bom demais para nós. Enquanto as pessoas se distraem com tudo isso, a ira está vindo. A ira está vindo. Isso é completamente, não é, impossível de você parar. A ira está vindo. E uma hora vai abarcar todos e vai destruir a todos. Então a única solução que Deus nos dá, creiam em Jesus Cristo. Não como mais um, mas como o único. Ou vocês são dele, ou vocês estão nele, como sendo ele a própria arca. Ou vocês fazem parte de quem ele é, ou vocês se agarram de todo o coração no único Salvador Jesus Cristo, ou vocês serão perdidos, ou vocês serão condenados. Não é uma questão de opção, é uma questão de lógica nesse sentido. Alguém só pode entender essa verdade se souber dessa verdade, se ver essa verdade. Deus nos mostra isso, Ele nos antecipa todo o fim, para que nós venhamos temer e reconhecer essa realidade. Essa é a coisa mais importante. Em Atos, no capítulo 4, versículo 12, como nós lemos, não aquilo que nós pensamos, não é? Olha, esse é o pensamento do pastor Ademir, essa é a versão do pastor Ademir de como a vida tem que ser e como nós vamos ser salvos. Mas veja, o que o pastor Ademir está falando é tão importante quanto o que um espírita está falando, quanto o que o islamista está falando, quanto o que um judeu cego está falando. É tão importante como as pessoas que dizem que nada, rapaz, você não só tem Jesus Cristo, você tem um bocado aí. Clame, não é, aos santos da igreja, clame às pessoas, clame aos líderes, né? Clame às pessoas, busque a redenção de alguma forma. Não tem a ver com o que eu estou falando, não são as minhas concepções. Deus é quem diz em sua palavra. Ele diz, e não há salvação em nenhum outro. É o Senhor que está dizendo, não há nenhuma possibilidade, nenhuma esperança, não há salvação em nenhum outro. Simplesmente não há. Todas as suas tentativas são inúteis. Todas, absolutamente todas. Então vocês não vão encontrar salvação em Buda, praticando o budismo. Vocês não vão encontrar salvação em Maomé, em Alá, praticando o islamismo. Ninguém vai encontrar salvação nas teorias de Marx, de Engels. Ninguém vai encontrar salvação, não é? E aí, de maneira muito clara para aqueles que estão no Brasil e que adoram uma divindade chamada Lula, ninguém vai achar a salvação em Lula. Lula não pode salvar. Não é? Os políticos que nós conhecemos não podem salvar. Ninguém pode resolver esse problema. Vocês não vão encontrar salvação no Estado. Você está pensando que o Estado brasileiro vai criar uma lei contra Deus que vai resolver o problema com Deus? Você acha que o sistema socialista, o sistema marxista, não é? Um partido desses comunistas no poder vai criar um tipo de lei, não é? Vamos fazer agora, não é? Um baixo-assinado, alguma coisa nesse sentido. Vamos criar uma PEC contra o fim do mundo, contra o fim dos tempos, contra a condenação. O Estado não pode nos prover salvação. Não pode, irmãos. O Estado não pode fazer isso. Ser comunista,
socialista não vai resolver o nosso problema. Ser um capitalista, muito menos, não vai resolver o nosso problema. Jair Bolsonaro não vai salvar nossas vidas. Vocês entendem isso? Bolsonaro não vai salvar a vida de ninguém. É vergonhoso ver as pessoas do Brasil, do mundo, confiando a sua salvação, confiando as suas esperanças mais profundas em pessoas. Como se o homem pudesse resolver esse problema. Tá, resolva o problema econômico. Resolva o problema com Deus. Impeça o fim das coisas. Resolva o problema que você tem com Deus, que é por causa do pecado. Ninguém pode fazer isso. Não é? Nada nesse mundo. Passa. Quero beber água. Pedir abrigo nos Estados Unidos também não vai resolver o problema. Né? Vamos fazer um manifesto aqui geral pedindo, não é, exílio para Donald Trump. Presidente, nós somos de direita. Somos conservadores, presidente. Entendeu? Todo mundo aqui já começou a fazer um curso de inglês para todo mundo aprender. Presidente, rasgamos até a bandeira do Brasil. Vamos botar a bandeira dos Estados Unidos agora. Nós somos americanos agora. Nós queremos a América. Vai resolver o problema? Não, irmãos. Não vai. Tudo que nós tentamos fazer hoje não é como um remédio. Um remédiozinho. Não é? Que você toma agora e alivia a dor. Mas amanhã a dor volta. Ninguém pode pedir isso. É isso que Deus está contando para a humanidade o tempo todo. Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, não, ela não pode nos salvar. Não pode, irmãos. Os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os santos profetas, eles não podem nos salvar. O que Jeremias pode fazer? O que Oséias pode fazer? O que os profetas que tanto pregaram, dizendo assim diz o Senhor, puderam fazer por Israel? Eles pregaram o que Deus estava mandando, mas o povo ainda assim foi cativo. O fim é inevitável. E o fim mostra que nós precisamos de salvação. Os pais da igreja, com toda a sua suma teológica, não podem salvar ninguém. Nem mesmo todos os santos canonizados pela igreja de Roma podem salvar alguém. Na verdade, eles não podem nem interceder por vocês. Pastor não pode interceder. Eu não posso interceder por vocês. Eu não posso salvar a vida de vocês. Eu não posso salvar a vida da minha família, da minha esposa, das minhas filhas, dos meus irmãos. Não importa o que eu faça. O máximo que eu posso fazer é pregar e dizer: arrependam-se, creiam em Jesus Cristo. Se vocês não confiarem no único Salvador Jesus Cristo e realmente tê-lo como seu único Salvador, para que você possa encontrar tudo nele, vocês perecerão. Essa é a única diferença. É a única salvação que Deus nos dá. E é isso que tem que estar focado em nosso coração. Nada é mais importante do que isso. Nada, absolutamente nada. É o Senhor que diz em sua palavra: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, e esse é o tempo oportuno, testemunhar de Jesus Cristo, falar dessa salvação, porque não há esperança nenhuma para os seus parentes que você tanto ama, se eles não confiarem em Jesus Cristo. Na verdade, essa pregação não é para as pessoas que estão fora da igreja só, é para você também, porque se você está aqui, não é? E qualquer outra coisa está acima de Cristo para você, se qualquer outra coisa apraz o teu coração mais do que Cristo, se você tem como foco de sua vida não a salvação em Jesus Cristo, mas qualquer outra coisa que você crie na sua cabeça, o que você busque, você está eternamente perdido. A ira virá e você será condenado, porque a única salvação repousa em Cristo. Nós não podemos olhar para Cristo como uma figura importante. Nós temos que achar tudo nele. Absolutamente tudo deve estar em Cristo para nossas vidas. Não há salvação em nenhum outro. E por que não há salvação em nenhum outro? Porque eu prefiro assim? Porque os homens definem isso? Não. O texto diz de maneira muito clara: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, acabemos com a ilusão de que é bom que hajam tantas religiões no mundo, porque elas proporcionam esperança para as pessoas. Não, elas mentem para as pessoas. Elas mentem. Nenhuma religião que não coloca Jesus Cristo como centro de sua salvação
têm nenhuma esperança. Mesmo cristãos. Não é? Mesmo cristãos que se dizem cristãos, mas não seguem de fato a Cristo e confiam em muitas coisas que não o Senhor Jesus Cristo, eles também perecerão. Não é? É por isso que a pergunta 30 desse mesmo dia do Senhor 11 diz bem assim: aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar, não é só buscar com fervor, com dedicação a sua salvação, não é? Mas não só isso, eles buscam também o seu bem-estar nos santos. Veja, são pessoas que morreram e que foram canonizadas que nos abençoam hoje. Eu vou ser devoto de um santo. Eu creio em Jesus Cristo, mas eu gosto de praticar o budismo, não é? Eu gosto de mesclar as religiões. Eu sei que Jesus Cristo é o Salvador, mas eu gosto de misturar tudo. É bom, não é? É bom. Se você repousa, não é? Se você busca com fervor a sua salvação ou bem-estar nos santos, em si mesmos, na sua própria capacidade, em você, o que importa é se sentir bem, não é? Ou em qualquer outra coisa. Também crê no único Salvador Jesus Cristo? A salvação repousa nele, somente nele. E por isso que o nosso catecismo responde de uma maneira tão clara: não. Eles não creem no único Salvador Jesus Cristo. Não creem. Não existe essa coisa dupla na fé. Não. Ou você crê em Jesus Cristo como seu único Salvador, ou você não crê nele. Não há espaço para dividir Cristo com outros. Você não pode ter muitos altares, como em Atenas, alguns ao Deus desconhecido e outros a várias divindades. Ou é Cristo ou não é nada. Essa é a realidade. Não é? É impossível estar na arca e fora dela ao mesmo tempo. Não dá. Simplesmente não dá. Por isso a resposta é não. Embora gloriem-se nele com palavras, ou seja, são cristãos, são pessoas que falam em nome de Cristo, mas se gloriam nele com palavras apenas, não é? Eles, na verdade, negam a Jesus como o único Salvador, pois das duas coisas, só uma é verdadeira. Ou Jesus Cristo é um Salvador incompleto, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador, têm que achar nele tudo o que é necessário para a sua salvação. Ou o Senhor Jesus Cristo, ele é um Salvador incapaz, incompleto, insuficiente, que não pode resolver o problema, ou ele é tudo que eu preciso. Ou eu tenho que encontrar tudo nele. Todo o prazer de minha vida eu tenho que encontrar em Cristo. Todo o significado de minha vida eu tenho que encontrar em Cristo. Todo o significado da história eu tenho que encontrar em Cristo. Toda a motivação para continuar vivendo e caminhando eu tenho que encontrar em Cristo. Ele é o centro de tudo isso. Ou eu confio nele de todo o meu coração, de toda a minha alma, ou eu não creio nele de verdade. E se eu não puder descansar nesse Salvador, eu estou perdido. Essa é a história que Deus nos conta. Terrível, mas também que nos promete um fim glorioso, porque aqueles que estão em Cristo não verão condenação. Essa é a grande realidade que a palavra do Senhor nos ensina. Então, irmãos, eu concluo perguntando para a sua reflexão: Cristo é o seu único Salvador? Você encontra em Cristo toda a realização da sua vida? Estar aqui para ouvir a palavra dele, para cantar ao nome dele, para aprender dele, é o que dá significado à sua vida? O que você faz aqui, você entende nesse sentido, que é a verdade, que é necessário para a sua vida? Ou você ainda está esperando a felicidade, a alegria, a satisfação em coisas que você mesmo vai alcançar e construir? Pense nisso. Não é? Pense nisso. O que Deus, o nosso Deus misericordioso nos diz é uma só coisa, desde quando Adão caiu: creiam em meu Filho. Creiam em meu Filho. Confiem nele. Ele é o único caminho de volta ao paraíso. Ele é o único caminho de volta a uma vida plena. Só ele pode dar isso para vocês. Só crendo nele vocês encontrarão essas verdades. Não é? Então que venhamos como cristãos reformados, pessoas que dizem: nós cremos como a Escritura nos ensina. Venhamos sempre, irmãos, repousar em Cristo. Não repouse
do fato de você fazer parte de uma comunidade reformada. Não repouse no fato de você fazer parte de uma comunidade que tem princípios históricos. Não se orgulhe por causa disso. Não se vanglorie por causa disso. Ser um católico romano não vai salvar ninguém, mas também ser um reformado não vai salvar ninguém do mesmo jeito. Percebe? Bater no peito e dizer que é calvinista não vai resolver seu problema no final. Deus não vai perguntar para você no final, e aí, como é que vai ser? Ó, Deus, eu sou calvinista, hein? A minha vida todinha eu li as Institutas. Mais do que a tua palavra. Calvinista sou eu. Você não vai ser salvo por causa disso. Confie no Senhor Jesus Cristo. Reconheça que você está se aproximando do fim, como todos nós. Essa é a história da humanidade. E então, encontre todo o refúgio nele. E no final, o que ele nos diz é que se não há salvação fora dele, é porque só há salvação nele. Temos toda a bênção necessária e incomparável no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Orar e em seguida cantar o hino Seja o Centro, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor, porque a Tua bondade se manifesta em nossas vidas. Senhor, nós aprendemos hoje a centralidade de Cristo em nossas vidas, no mundo, no universo. Nós aprendemos hoje, Senhor, que a grande realidade do mundo, de todo esse universo, é que o Senhor derramará a Tua ira sobre cada pecador neste mundo. Que um fim terrível se aproxima. Isso é o que vem, e vem rápido, Senhor. E vai destruir as pessoas, e vai condenar as pessoas, e elas não percebem, elas não ligam, não se importam, não dão crédito à pregação da igreja. Estão fora. Não confiam em Jesus Cristo. Ao passo que a nós, aprove ao Senhor revelar a verdade, nos mostrar o terrível juízo que vem sobre a humanidade. Nos mostrar como a Tua santa lei nos condena e nos conduzir até Jesus Cristo. Nos levar à revelação, ao conhecimento de que somente nele nós encontramos salvação, a fim de que nós estivéssemos nele, para não provarmos a condenação. Para que quando naquele grande dia o Senhor vier nos exaltar, ao invés de nos humilhar. É isso que está reservado para os Teus santos, Senhor, para a Tua igreja. E é por isso que nós louvamos o Teu santo nome e pedimos ao Senhor, por Tua misericórdia, que nos ajude dia após dia a caminharmos lembrando de Cristo em tudo. Lembrando que Ele é central, que aprove ao Senhor, que nele residisse toda a plenitude. Que Ele é o próprio Deus encarnado para a nossa salvação. E que somente crendo e confiando nele, em Sua obra perfeita, nós estamos garantidos eternamente. Essa é a salvação que o Senhor mesmo preparou para nós. Única salvação. Por isso, tanto ajuda-nos a entender, a sermos impactados por essa verdade, a sermos constrangidos pelo Teu amor em saber que nós conhecemos a Cristo. Mas também, Senhor, a que nós não venhamos nos acovardar diante do mundo e venhamos anunciar o Teu santo Evangelho. E venhamos anunciar que só Cristo salva. E Ele é o único que salva. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a primazia do Teu Filho em tudo, para que o Teu nome seja honrado. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém.